Uma garota pobre esquece um documento no escritório. O CEO milionário lê e toma uma decisão que muda a vida dela para sempre. Quer saber o que ele descobriu? Inscreva-se no canal e veja essa transformação inesperada. O barulho dos dedos de Luísa batendo rapidamente no teclado era o único som que ecoava no 18º andar do imponente edifício de vidro e aço no centro financeiro de São Paulo. Já passava das 8 da noite, e o céu visível através das enormes janelas exibia um degradê de laranja e roxo característico do pôr do sol paulistano. Mais 15 minutos e termino, murmurou para si mesma, os olhos castanhos fixos na tela do computador, enquanto finalizava a organização dos relatórios para a reunião do dia seguinte. Luísa Oliveira, 25 anos, trabalhava como auxiliar administrativa na Mendotech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seu cabelo cacheado estava preso em um coque improvisado, e seu rosto delicado exibia sinais claros de cansaço. Já era o 3º dia consecutivo que ficava até tarde para compensar as horas que precisou tirar para levar sua mãe ao hospital na semana anterior. Dona Conceição, sua mãe, lutava contra um problema renal crônico e as consultas frequentes eram uma necessidade. Como filha única e sem pai presente, Luísa carregava o peso da responsabilidade nos ombros ainda jovens. Ao terminar a última planilha, ela suspirou aliviada. Guardou seus pertences na bolsa gasta de couro sintético, mas deixou sobre a mesa sua inseparável caderneta marrom, onde anotava não apenas tarefas do trabalho, mas também seus sonhos, planos e o projeto social que vinha desenvolvendo para ajudar jovens da comunidade onde crescera, na periferia da Zona Leste. Preciso revisar aqueles números do projeto antes de dormir, pensou, pegando a caderneta e seguindo para a sala de reuniões, onde a luz era melhor e o espaço mais confortável. A sala estava vazia, com a grande mesa oval reluzindo sob a iluminação suave. Luísa sentou-se em uma das confortáveis cadeiras de couro, um luxo que nunca experimentaria em sua pequena casa no Jardim Pantanal, e abriu sua caderneta nas páginas do projeto Sementes do Amanhã. Por quase 1 hora, ela revisou números, fez anotações nas margens, rabiscou ideias. Seu projeto consistia em criar um centro de capacitação profissional para jovens da sua comunidade, oferecendo cursos de programação e empreendedorismo. Era ambicioso, quase impossível para alguém na sua condição, mas Luísa se recusava a desistir. Quando seu celular vibrou com uma mensagem da mãe perguntando onde estava, Luísa percebeu o avançado da hora. "Meu Deus, já são quase 10!" exclamou, fechando rapidamente a caderneta e juntando suas coisas. A mensagem da mãe a preocupou. Dona Conceição raramente a incomodava no trabalho, a não ser que estivesse passando mal. Com pressa e ansiedade, Luísa correu para o elevador, completamente alheia ao fato de que sua caderneta marrom havia escorregado da mesa e caído no chão, parcialmente escondida sob uma das cadeiras. No metrô lotado mesmo àquela hora, Luísa tentava manter o equilíbrio enquanto o vagão sacudia nos trilhos. Só então percebeu que não estava com sua caderneta. Não, murmurou, vasculhando freneticamente a bolsa. Devo ter deixado na sala de reuniões. Uma sensação de pânico a invadiu. Aquela caderneta continha não apenas seus planos profissionais, mas também anotações pessoais, seus sonhos mais íntimos, suas vulnerabilidades. Pensou em voltar, mas o último trem para sua casa sairia em 20 minutos, e sua mãe precisava dela. "Amanhã eu chego mais cedo e procuro", decidiu, tentando se acalmar. Ninguém vai àquela sala antes das 9, de qualquer forma. O que Luísa não sabia era que, naquela mesma noite, Rafael Mendonça, o jovem e reservado CEO da Mendotech, faria uma visita inesperada ao escritório. Rafael Mendonça passava a mão pelos cabelos negros e bem cortados, enquanto seu motorista particular conduzia o elegante Audi elétrico pelas ruas iluminadas do centro de São Paulo. Vestindo um terno italiano sob medida que contrastava com a expressão cansada em seu rosto, ele observava pela janela a cidade que nunca dormia. "Pode me deixar no escritório, Paulo? Esqueci alguns documentos importantes para a reunião em Dubai", disse ao motorista, sua voz grave e controlada, escondendo o cansaço de uma semana extenuante. Aos 32 anos,
Rafael havia transformado a pequena empresa de software que herdara do pai em uma potência tecnológica reconhecida internacionalmente. O sucesso profissional, porém, vinha acompanhado de uma solidão que ele relutava em admitir. Seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, com vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera, parecia cada vez mais vazio. "Volto em meia hora, senhor?" perguntou Paulo, parando em frente ao edifício envidraçado da Mendotec. "Não precisa. Ficarei um tempo aqui e depois peço um carro", respondeu Rafael, saindo do veículo. O segurança noturno o cumprimentou com respeito enquanto ele atravessava o saguão silencioso em direção aos elevadores privativos. No 20º andar, seu escritório permanecia impecavelmente organizado, exatamente como deixara horas antes. Após coletar os documentos necessários, Rafael decidiu passar na sala de reuniões principal para revisar a apresentação que faria no dia seguinte. A empresa negociava uma parceria estratégica com investidores árabes, algo que poderia revolucionar o mercado de tecnologia na América Latina. A sala estava escura quando entrou, e Rafael acendeu apenas as luzes mais suaves. Gostava do escritório à noite, quando o silêncio substituía o burburinho diário, e podia pensar com clareza, longe do peso das expectativas que o cercavam constantemente. Foi então que notou algo no chão, parcialmente escondido sob uma das cadeiras, uma caderneta marrom simples, com as bordas ligeiramente gastas pelo uso constante. "Alguém deve ter esquecido", murmurou pegando o objeto. Hesitou por um momento, debatendo-se internamente sobre abri-la ou não. Como CEO, prezava pelo profissionalismo e respeito à privacidade. Por outro lado, poderia conter informações importantes da empresa que não deveriam sair do prédio. A curiosidade venceu quando, ao manuseá-la, uma folha solta escorregou. Rafael a pegou e viu um organograma detalhado de algo chamado Sementes do Amanhã, com anotações meticulosas nas margens. Sentando-se, ele começou a ler. A princípio, por dever de ofício, depois por genuíno interesse. As páginas revelavam um projeto social cuidadosamente planejado para capacitar jovens de comunidades carentes em tecnologia e empreendedorismo. Os detalhes, os cálculos, a paixão nas palavras escritas à mão o impressionaram profundamente. Continuando a leitura, encontrou um nome, Luísa Oliveira, e fragmentos de uma história pessoal que o tocaram. Anotações sobre uma mãe doente, sobre sacrifícios diários, sobre noites estudando após jornadas exaustivas de trabalho. Auxiliar administrativa, departamento financeiro. Leu em voz baixa, lembrando-se vagamente de uma jovem de cabelos cacheados que sempre o cumprimentava respeitosamente nos corredores, mas que, como tantos outros funcionários, era apenas um rosto sem história para ele. Uma frase em particular capturou sua atenção. "Não importa quanto tempo leve, vou criar este centro de capacitação. Ninguém deveria ter que escolher entre comer ou estudar, como tive que fazer tantas vezes." Rafael sentiu algo raro, uma conexão, uma admiração por alguém que com tão pouco sonhava em fazer tanto. Por um momento, viu-se refletido naquela desconhecida, não o Rafael atual, mas o menino que fora um dia, antes da fortuna e do reconhecimento, quando seu pai ainda lutava para manter a pequena empresa de software funcionando. Fechando cuidadosamente a caderneta, tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Luísa, mas também a sua própria, de maneiras que ainda não podia imaginar. "Amanhã conhecerei você de verdade, Luísa Oliveira", murmurou, guardando a caderneta em seu paletó. Luísa chegou ao trabalho 45 minutos antes do horário habitual na manhã seguinte. Com olheiras profundas que denunciavam uma noite mal dormida, ela cumprimentou o segurança do turno matinal e seguiu direto para o 18º andar, ansiosa para recuperar sua caderneta antes que alguém a encontrasse. Sua mãe havia passado mal durante a noite. Uma crise de dor que só diminuiu após os medicamentos prescritos pelo médico. Luísa conseguira dormir apenas 3 horas, repletas de pesadelos sobre a perda de sua caderneta e as consequências que isso poderia trazer. "Por favor, que ainda esteja lá", murmurou para si mesma enquanto abria a porta da sala de reuniões, seu coração acelerando ao constatar que o ambiente parecia exatamente como o deixara na noite anterior. Contudo, após 15 minutos procurando meticulosamente, olhando embaixo de cada cadeira,
verificando cada canto da sala, até mesmo conferindo as lixeiras, a realidade se impôs. A caderneta havia desaparecido. Não é possível, sussurrou sentindo o pânico crescer. Não pode ter sumido assim. Com as mãos trêmulas, Luísa tentava pensar em alternativas. Talvez alguém da limpeza noturna a tivesse encontrado e guardado em algum lugar? Ou pior, e se algum colega a tivesse achado e lido seu conteúdo pessoal? Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque discreto de seu celular, alertando-a para o horário. Precisava voltar à sua mesa e começar o expediente, independentemente do turbilhão emocional que a atormentava. O dia se arrastou como uma eternidade. Entre planilhas e telefonemas, Luísa não conseguia se concentrar. Na hora do almoço, ao invés de se juntar aos colegas no refeitório da empresa, usou o tempo para procurar novamente na sala de reuniões e perguntar aos funcionários da limpeza, sem sucesso. Eram quase 17 horas, quando seu telefone interno tocou. A voz da secretária executiva da presidência soou tão formal quanto intimidadora. Senhorita Oliveira, aqui é Mariana da presidência. O senhor Mendonça gostaria de vê-la em seu escritório imediatamente. O sangue de Luísa gelou. Em quase 2 anos trabalhando na Mendotech, jamais fora chamada ao escritório do CEO. Rafael Mendonça era quase uma figura mítica para a maioria dos funcionários dos escalões inferiores, avistado apenas em reuniões gerais ou atravessando rapidamente os corredores com sua postura imponente. Sim, claro, estou indo, respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Enquanto subia ao 20º andar, 1000 possibilidades passavam por sua cabeça. Teria cometido algum erro grave nos relatórios? Estaria sendo demitida? Ou será que... Não, seria coincidência demais. A antessala da presidência exibia um luxo discreto que contrastava com os escritórios funcionais dos andares inferiores. Mariana, a elegante secretária executiva, indicou a porta de madeira nobre com um gesto conciso. Ele está esperando. Pode entrar. Luísa respirou fundo, ajeitou a saia do uniforme corporativo e bateu suavemente na porta antes de entrar. O escritório de Rafael Mendonça era surpreendentemente despojado para alguém em sua posição. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, agora banhada pela luz alaranjada do entardecer. O CEO estava de pé, observando a cidade, as mãos nos bolsos do terno impecavelmente cortado. Senhor Mendonça, o senhor pediu para me ver? Luísa perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael virou-se lentamente. Seus olhos, de um castanho profundo, a estudaram por um momento antes que um sorriso discreto surgisse em seus lábios. Luísa Oliveira, disse ele, não como uma pergunta, mas como se estivesse confirmando algo para si mesmo. Por favor, sente-se. Enquanto ela obedecia, sentando-se na cadeira em frente à ampla mesa de madeira escura, Rafael abriu a gaveta e retirou algo que fez o coração de Luísa disparar. Sua caderneta marrom. Acredito que isto pertence a você. O silêncio pairou no escritório por alguns segundos que pareceram uma eternidade para Luísa. Seus olhos fixos na caderneta marrom que Rafael Mendonça segurava com casualidade, como se não contivesse toda a sua vida entre aquelas páginas gastas. Minha caderneta, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz um misto de alívio e apreensão. Eu a procurei por toda parte. Rafael contornou a mesa e se apoiou na beirada, a apenas alguns passos de Luísa, estudando suas reações. Havia algo na simplicidade daquela jovem que o intrigava, talvez a ausência da bajulação que normalmente encontrava nos rostos dos funcionários quando estava presente. Encontrei-a ontem à noite na sala de reuniões, explicou, estendendo o objeto em sua direção. Vim ao escritório buscar alguns documentos e a vi sob uma cadeira. Luísa pegou a caderneta com mãos trêmulas, apertando-a contra o peito num gesto instintivo de proteção. Muito obrigada, senhor. É muito importante para mim, disse, preparando-se para levantar. Se não precisar de mais nada... Na verdade, interrompeu Rafael, voltando para sua cadeira atrás da mesa. Precisamos conversar sobre o conteúdo dessa caderneta. O rosto de Luísa empalideceu instantaneamente. O senhor leu? Rafael entrelaçou os dedos, encarando-a diretamente. Li, sim. A princípio para identificar a quem pertencia, depois por genuíno interesse.
Sua voz assumiu um tom mais suave. Seu projeto, Sementes do Amanhã, é extremamente bem estruturado. Luísa sentiu o rubor substituir a palidez em suas faces. Uma mistura confusa de emoções a invadiu. Constrangimento por ter suas anotações pessoais expostas, orgulho por ouvir um elogio ao seu trabalho e, principalmente, perplexidade pelo CEO da empresa ter dedicado tempo a ler suas ideias. É apenas um sonho, murmurou baixando os olhos. Algo que espero realizar algum dia. Sonhos com planejamento detalhado e análise financeira minuciosa não são apenas sonhos, senhorita Oliveira, replicou Rafael, recostando-se em sua poltrona. São projetos viáveis esperando os recursos adequados. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e retirou algumas folhas impressas que Luísa reconheceu como cópias de páginas de sua caderneta, especificamente as que continham seu planejamento financeiro para os Sementes do Amanhã. Suas projeções são conservadoras, o que é prudente, continuou Rafael, agora em tom analítico, mas subestimam o potencial de expansão e o retorno social do investimento. Também não consideram possíveis parcerias corporativas que poderiam viabilizar a implementação muito antes do prazo que você estipulou. Luísa piscou várias vezes, tentando processar o que estava acontecendo. O CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil estava analisando seu projeto social como se fosse uma proposta de negócios genuína. Senhor Mendonça, eu não entendo, disse finalmente, reunindo coragem. Por que está interessado no meu projeto? Rafael a observou por um momento antes de responder, como se avaliasse quanto de si mesmo deveria revelar. A Mendotech tem uma fundação de responsabilidade social que investe em projetos educacionais, explicou, sua voz adquirindo um tom mais formal. Estamos sempre em busca de iniciativas inovadoras e sustentáveis. Seu projeto se alinha perfeitamente com nossa missão. Era uma meia-verdade e ambos sabiam disso. A Fundação Mendotech existia, mas era apenas parte da explicação. Havia algo mais pessoal naquele interesse que Rafael não estava pronto para admitir, nem para ela, nem para si mesmo. Tenho uma proposta para você, Luísa, continuou voltando a usar seu primeiro nome com uma familiaridade que a surpreendeu. Quero que apresente formalmente os Sementes do Amanhã para o Conselho da Fundação na próxima semana. Os olhos de Luísa se arregalaram em choque. Mas eu sou apenas uma auxiliar administrativa. Não tenho experiência em apresentações para conselhos corporativos. Justamente por isso, Rafael sorriu levemente, tenho outra proposta. A partir de amanhã, você será transferida temporariamente para trabalhar diretamente comigo como assistente em projetos especiais. Isso lhe dará tempo e recursos para aprimorar sua apresentação, além de uma visão mais ampla de como funciona o processo decisório da empresa. Luísa sentiu-se tonta com a súbita mudança em sua realidade. Em menos de 5 minutos, sua vida profissional havia sido completamente transformada. Não entendo por quê, começou, mas foi interrompida novamente. Porque acredito no seu potencial, senhorita Oliveira, disse Rafael, seu tom não deixando espaço para discussões. E porque a Mendotech precisa de pessoas com sua visão e determinação. Ele se levantou, sinalizando que a reunião estava encerrada. Mariana lhe enviará os detalhes da sua nova função ainda hoje. Amanhã, às 8 horas, espero vê-la aqui. Luísa se ergueu automaticamente, ainda segurando a caderneta contra o peito como um escudo. Obrigada pela oportunidade, senhor Mendonça, conseguiu dizer, caminhando para a porta como se estivesse em um sonho. Quando estava prestes a sair, a voz de Rafael a deteve. Luísa? Ela se virou, encontrando seus olhos intensos. Continue sonhando grande. É o que pessoas extraordinárias fazem. Enquanto o elevador descia para o 18º andar, Luísa se permitiu pela primeira vez naquele dia um sorriso genuíno. Talvez, apenas talvez, sua vida estivesse prestes a mudar de maneiras que jamais imaginara. O que ela não sabia era que, atrás da porta fechada de seu escritório, Rafael Mendonça também sorria, sentindo algo que não experimentava havia muito tempo. A emoção genuína de fazer a diferença na vida de alguém. O relógio digital no criado mudo de Luísa ainda marcava 5h15 da manhã, quando ela já estava de pé, arrumando-se com um cuidado incomum. Escolheu seu único conjunto social decente, uma saia lápis azul marinho
e uma blusa branca de mangas compridas que comprara em promoção para entrevistas de emprego, e prendeu os cabelos em um coque baixo e bem feito. O pequeno apartamento de 2 cômodos no Jardim Pantanal, que dividia com a mãe, estava silencioso àquela hora. Dona Conceição ainda dormia, recuperando-se da crise de saúde recente. Na noite anterior, quando Luísa contou sobre sua promoção temporária, a mãe chorou de alegria, repetindo que sempre soube que a filha chegaria longe. Não é bem uma promoção, mãe, Luísa havia explicado, tentando conter o próprio entusiasmo. É apenas um projeto temporário. É só o começo, respondeu Dona Conceição, com a sabedoria de quem já vira muitos sonhos florescerem e morrerem ao longo da vida. Deus está abrindo portas que você nem sabia que existiam. Agora, enquanto preparava um café simples na pequena cozinha, Luísa tentava organizar os pensamentos. O e-mail de Mariana, recebido na noite anterior, havia sido surpreendentemente detalhado. Além das novas responsabilidades e do ajuste salarial considerável, que quase a fizera engasgar ao ver o valor, incluía orientações sobre a localização de sua nova estação de trabalho, uma pequena sala ao lado do escritório de Rafael Mendonça, anteriormente usada para arquivamento. Vai dar tudo certo, sussurrou para si mesma, deixando um bilhete carinhoso e o café da manhã preparado para a mãe antes de sair. O trajeto de ônibus e metrô até o centro era longo, mas naquela manhã, Luísa mal notou as habituais dificuldades do transporte público lotado de São Paulo. Sua mente estava ocupada, revisando mentalmente cada aspecto do projeto Sementes do Amanhã, imaginando perguntas que o conselho poderia fazer, antecipando desafios. Chegou à Mendotech 40 minutos antes do horário marcado. A recepcionista do 20º andar, que jamais lhe dera mais que um olhar indiferente, agora a cumprimentou pelo nome e lhe entregou um novo crachá, onde lia-se Luísa Oliveira, assistente executiva de projetos especiais. A senhorita Mariana pediu para você aguardar na sua nova sala, informou a recepcionista com um sorriso ensaiado. Primeira porta à direita depois do corredor principal. Seguindo as instruções, Luísa encontrou uma sala pequena, mas surpreendentemente agradável. Uma mesa ampla com um computador de última geração, uma poltrona confortável e, o que mais a impressionou, uma parede inteira de janelas com vista para o Parque da Luz e, ao longe, a Pinacoteca. Um buquê de flores frescas sobre a mesa adicionava um toque acolhedor ao ambiente corporativo. Havia um cartão junto às flores. Com dedos levemente trêmulos, Luísa o abriu. Bem-vinda ao seu novo espaço. Confiança gera confiança. RM. A mensagem curta e enigmática provocou um estranho calor em seu peito. Antes que pudesse refletir sobre o significado daquelas palavras, a porta se abriu e Mariana entrou. Elegante como sempre, em seu tailleur cinza claro. Bom dia, Luísa. Vejo que já encontrou sua sala, disse com um sorriso profissional. O senhor Mendonça está em uma videoconferência com investidores japoneses e pediu para que eu lhe mostrasse os sistemas e protocolos. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de informações. Mariana, apesar da aparência intimidadora, mostrou-se uma mentora paciente, explicando os softwares proprietários da empresa, os protocolos de comunicação interna e o acesso privilegiado a bancos de dados que Luísa jamais imaginara existir. Esta pasta virtual contém todos os projetos anteriores da Fundação Mendotech, explicou Mariana, apontando para uma seção específica na tela. Será útil para você entender o escopo e a estrutura esperada para sua apresentação. Luísa assentiu, absorvendo cada palavra com a concentração de uma estudante aplicada. E quanto ao senhor Mendonça? Quais serão minhas responsabilidades diretas com ele? Perguntou, tentando soar profissional, apesar da ansiedade que a pergunta lhe causava. Mariana a observou por um momento, como se avaliasse algo além das palavras. Rafael, o senhor Mendonça, é extremamente reservado e direto, respondeu finalmente. Ele valoriza a eficiência e honestidade acima de tudo. Não gosta de rodeios ou bajulação. Fez uma pequena pausa antes de acrescentar. É a primeira vez em 5 anos que o vejo trazer alguém diretamente para este andar, sem passar pelos canais convencionais. Isso significa que ele viu algo especial em você. Antes que Luísa pudesse processar aquela informação, o telefone interno tocou.
Mariana atendeu rapidamente e, após uma breve conversa, desligou com uma expressão levemente surpresa. Ele acabou a reunião mais cedo e quer vê-la agora, informou dirigindo-se à porta. Boa sorte, Luísa. Estarei na minha sala se precisar de algo. Sozinha novamente? Luísa respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração acelerado. Pegou sua caderneta, agora quase um talismã, e dirigiu-se à porta que conectava sua sala ao escritório principal. Após uma batida suave e ouvir um entre firme, ela abriu a porta. Rafael Mendonça estava de pé perto da janela, exatamente como no dia anterior, mas desta vez falava ao celular em um inglês fluente e preciso. Fez um gesto para que ela entrasse e aguardasse, enquanto concluía a chamada. Yes, we can proceed with the terms as discussed. My team will send the revised contract today. Thank you, Mr. Tanaka. Desligando o telefone, Rafael voltou sua atenção completamente para Luísa, observando-a com um olhar analítico que a fez sentir-se como se estivesse sendo estudada sob um microscópio. Bom dia, senhorita Oliveira. Ou posso chamá-la de Luísa, já que trabalharemos próximos? Luísa está ótimo, senhor Mendonça, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Então você deve me chamar de Rafael, replicou ele com um leve sorriso, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Vamos ao trabalho. As próximas 2 semanas transcorreram, em um ritmo acelerado, que transformou completamente a rotina de Luísa. Seus dias agora eram preenchidos com reuniões estratégicas, pesquisas aprofundadas e sessões intensas de trabalho diretamente com Rafael Mendonça. Um homem que, descobriu rapidamente, era muito mais complexo do que sua imagem pública sugeria. Por trás da fachada do executivo implacável, Luísa começou a vislumbrar um líder apaixonado por inovação e genuinamente preocupado com o impacto social dos negócios. Rafael trabalhava em um ritmo incansável, frequentemente esquecendo-se de almoçar e permanecendo no escritório muito depois do horário comercial. Nesses momentos, Luísa também ficava, mergulhada no aprimoramento de seu projeto sob a orientação experiente dele. Era uma terça-feira chuvosa, quando ocorreu a primeira mudança significativa na dinâmica entre eles. Passava das 9 da noite, e os dois revisavam os últimos detalhes da apresentação para o conselho, marcada para a semana seguinte. Seu modelo financeiro está quase perfeito agora, comentou Rafael, analisando as projeções na tela do computador. Mas ainda falta algo na estrutura organizacional. Luísa franziu o senho, confusa. Haviam trabalhado na estrutura por dias, e ela acreditava que estava completa. O que está faltando? Incluímos coordenadores pedagógicos, instrutores técnicos, equipe administrativa. Falta você, respondeu Rafael simplesmente, virando-se para encará-la. Em que posição se vê neste projeto, Luísa? Depois que estiver implementado e funcionando? A pergunta a pegou desprevenida. Em todas as suas projeções e sonhos, Luísa sempre se imaginara trabalhando nos bastidores, talvez como uma voluntária nas horas vagas, nunca como parte oficial da estrutura. Eu não me coloquei no organograma, admitiu, baixando os olhos para sua caderneta aberta. Sempre pensei nos sementes do amanhã como algo que eu ajudaria a criar, mas que seria gerido por profissionais mais qualificados. Rafael a observou por um longo momento, seu olhar mais suave do que o habitual. Essa é a diferença entre nós dois, Luísa. Você cria coisas incríveis, sem pensar em tomar crédito ou posição. Fez uma pausa significativa antes de continuar. É por isso que você deveria ser a diretora executiva do projeto. Luísa ergueu os olhos atônita. Eu não tenho qualificação para isso. Não tenho diploma universitário nem experiência em gestão de... Você tem tudo o que é realmente importante, interrompeu Rafael, sua voz firme, mas gentil. Visão, paixão, conexão genuína com a comunidade que pretende servir e a humildade de reconhecer o que não sabe, o que significa que aprenderá rapidamente. Ele se levantou, caminhando até a janela que exibia São Paulo iluminada sob a chuva. Sabe por que me interessei tanto pelo seu projeto, Luísa? Ela negou com a cabeça, observando o perfil dele recortado contra as luzes da cidade. Porque me lembrou de onde vim. Rafael virou-se para encará-la. A imprensa gosta de me retratar como um herdeiro privilegiado, que simplesmente assumiu os negócios do pai. Mas a realidade é bem diferente. Luísa manteve-se em silêncio,
percebendo que estava prestes a conhecer uma faceta de Rafael Mendonça que poucos tinham acesso. Meu pai era técnico em eletrônica em uma fábrica no ABC Paulista, continuou ele, sua voz mais suave agora. Quando a fábrica fechou durante a crise dos anos 90, ele usou sua pequena indenização para abrir uma loja de assistência técnica no bairro onde morávamos, Cidade Tiradentes. O nome do distrito na periferia leste de São Paulo, não muito distante do Jardim Pantanal onde Luísa crescera, causou um choque visível nela. Você cresceu na cidade Tiradentes? Perguntou incrédula. Rafael sorriu levemente, algo raro em seu semblante habitualmente sério. Surpreendente, não? O todo-poderoso CEO cresceu em um apartamento de 40 metros quadrados em um conjunto habitacional. Ele retornou à mesa, sentando-se na cadeira ao lado dela, não na sua habitual posição de autoridade. A loja do meu pai evoluiu para uma pequena empresa de manutenção de computadores. Eu ajudava depois da escola, aprendendo na prática enquanto estudava programação em livros usados que comprávamos em sebos. Luísa ouvia, fascinada, esta versão desconhecida da história de Rafael Mendonça, tão diferente da narrativa polida que circulava na mídia de negócios. Consegui uma bolsa integral para estudar ciência da computação, prosseguiu ele. Foi quando comecei a desenvolver os primeiros softwares que eventualmente se tornariam o carro-chefe da Mendotech. Meu pai investiu tudo o que tinha para transformar a oficina em uma startup de software. Quando ele morreu há 7 anos, a empresa já estava no caminho certo, mas ainda era pequena comparada ao que é hoje. Rafael fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante, como se visse o passado materializado à sua frente. O que estou tentando dizer, Luísa, é que entendo perfeitamente o que significa construir algo do zero, vindo de onde viemos. Sei o valor do seu projeto porque vivi a falta que faz ter acesso a oportunidades como as que você está tentando criar. A revelação criou uma conexão inesperada entre eles, um entendimento mútuo que transcendia a hierarquia profissional. De repente, Luísa viu Rafael não como o intimidador CEO, mas como alguém que compartilhava origens e visões similares às suas. Por isso quero que você seja a diretora executiva, concluiu ele, porque você não vê os sementes do amanhã apenas como um projeto social ou uma linha no seu currículo. Você o vê como uma missão pessoal, assim como a Mendotech é para mim. Luísa sentiu seus olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Em vez disso, estendeu a mão e, num gesto impulsivo que surpreendeu a ambos, tocou brevemente o braço de Rafael. Obrigada por confiar em mim, disse simplesmente. O contato, embora breve, desencadeou algo entre eles. Uma corrente elétrica sutil que fez Rafael se afastar levemente, retomando sua postura profissional. É tarde, disse ele, consultando o relógio. Você mora longe e ainda tem que pegar transporte público. Sim, o último ônibus para o Jardim Pantanal sai em 40 minutos, confirmou Luísa, também retornando ao tom profissional, embora algo fundamental tivesse mudado entre eles. Não hoje, decidiu Rafael pegando o telefone. Paulo ainda está na garagem. Ele vai levá-la em segurança. Antes que Luísa pudesse protestar, ele já havia dado instruções ao motorista. Amanhã continuamos a preparação, disse Rafael, acompanhando-a até a porta. E Luísa... Ela se virou, encontrando seus olhos. Pense seriamente no que falei. Você nasceu para liderar este projeto. No elevador privativo, descendo para a garagem, Luísa permitiu-se finalmente um sorriso completo. Algo estava nascendo. Não apenas um projeto social, mas também um sentimento que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que aquecia seu coração de uma forma que jamais experimentara antes. A sala de reuniões do 40º andar da Mendotech exalava poder e exclusividade. Painéis de madeira escura importada da Amazônia revestiam as paredes, contrastando com a mesa oval de vidro temperado e as 12 cadeiras de couro italiano. Ao fundo, janelas do piso ao teto ofereciam uma vista de tirar o fôlego de São Paulo. Eram 9 horas de uma quinta-feira ensolarada, quando Luísa, vestindo um terno feminino azul marinho, emprestado por Mariana, após uma conversa franca sobre a importância da primeira impressão, entrou naquele ambiente intimidador. Sua apresentação para o conselho da Fundação Mendotech
Estava marcada para começar em exatos 30 minutos. Respire fundo, disse Rafael, que caminhava ao seu lado. Você conhece este projeto melhor que qualquer um. São apenas pessoas tentando entender se vale a pena investir nisso. Luísa assentiu, apertando sua caderneta marrom como um talismã. Nas últimas semanas, seu projeto havia se transformado significativamente sob a orientação de Rafael. O que começara como um sonho agora tinha planilhas detalhadas, projeções de impacto social cientificamente fundamentadas e um plano de implementação que poderia ser iniciado imediatamente com o aval do conselho. Vou deixá-la sozinha para se preparar, continuou Rafael, checando o relógio. Tenho que recepcionar os conselheiros. Lembre-se, você não está pedindo um favor. Está oferecendo uma oportunidade para a Mendotech fazer a diferença. Após sua saída, Luísa instalou seu computador no sistema de projeção e revisou mentalmente cada slide da apresentação. As 3 semanas trabalhando diretamente com Rafael haviam mudado não apenas seu projeto, mas também a ela mesma. A jovem insegura do departamento financeiro havia dado lugar a uma profissional confiante que agora entendia o valor de suas ideias. Às 9h30 em ponto, as portas se abriram. Rafael entrou primeiro, seguido por 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, cujos rostos Luísa reconheceu das pesquisas que fizera sobre o conselho. Empresários influentes, acadêmicos renomados e figuras públicas com histórico de apoio a causas sociais. Senhoras e senhores, começou Rafael assumindo seu lugar na cabeceira da mesa, apresento-lhes Luísa Oliveira, a mente criativa por trás do projeto Sementes do Amanhã. Algumas semanas atrás, descobri seu trabalho por acaso e imediatamente reconheci seu potencial transformador. Hoje, ela nos apresentará como podemos expandir o impacto social da Mendotech de maneiras significativas. Os olhares curiosos se voltaram para Luísa e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por um momento, a enormidade da situação a paralisou. Ela, filha de uma empregada doméstica criada em um dos bairros mais pobres de São Paulo, estava prestes a apresentar suas ideias para algumas das pessoas mais influentes do país. Então, seus olhos encontraram os de Rafael. Ele assentiu levemente, um gesto discreto de confiança que ninguém mais na sala poderia interpretar. Aquele simples movimento foi suficiente. Luísa respirou fundo e começou. Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre um projeto que nasceu da minha própria experiência como jovem da periferia que teve a sorte de encontrar oportunidades. Os Sementes do Amanhã não é apenas um centro de capacitação. É uma ponte entre talentos desperdiçados nas comunidades periféricas e o mercado tecnológico que tanto necessita de diversidade e inovação. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que avançava. Durante os 50 minutos seguintes, Luísa conduziu o conselho por sua visão com eloquência e paixão genuínas. Apresentou dados sobre o desperdício de potencial em comunidades vulneráveis, demonstrou como o modelo proposto poderia ser autossustentável após o investimento inicial, e detalhou o retorno social esperado. Quando concluiu, um silêncio contemplativo tomou conta da sala. Foi a doutora Helena Barros, renomada educadora e a mais antiga conselheira da Fundação, quem falou primeiro. Impressionante, senhorita Oliveira. Raramente vejo projetos tão bem estruturados e com propósito tão claro. Ela se virou para Rafael. Devo admitir que estava cética quando você mencionou uma descoberta surpreendente em nosso escritório. Mas você estava certo. Esta jovem tem algo especial. As perguntas que se seguiram foram incisivas, mas justas. Luísa respondeu a cada uma com conhecimento e honestidade, admitindo quando não tinha todas as respostas, mas oferecendo caminhos para encontrá-las. Ao final de quase 2 horas, Rafael encerrou a sessão. Agradeço a todos pelas contribuições. Conforme nosso procedimento, o Conselho terá 48 horas para deliberar antes da votação formal. Luísa estará disponível para esclarecimentos adicionais neste período. Enquanto os conselheiros se retiravam, vários pararam para cumprimentar Luísa pessoalmente, um sinal positivo que não passou despercebido a Rafael. Quando finalmente ficaram sozinhos, ele fechou a porta da sala de reuniões e se virou para ela com um sorriso raro e genuíno. Você foi excepcional.
Mesmo? Perguntou Luísa, permitindo-se finalmente liberar a tensão acumulada. Achei que tremi na parte das projeções financeiras de longo prazo. Você foi honesta e segura. É tudo o que importa. Rafael se aproximou, colocando as mãos em seus ombros em um gesto que surpreendeu a ambos. Estou orgulhoso de você, Luísa. Aquele toque, aquelas palavras e a proximidade entre eles desencadearam algo que vinha crescendo silenciosamente nas últimas semanas. Por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Rafael deixou as mãos sobre seus ombros por alguns segundos a mais do que seria apropriado em um contexto profissional, seus olhos transmitindo algo que transcendia a admiração por seu trabalho. Foi Luísa quem quebrou o momento, dando um passo para trás, com um sorriso tímido. Obrigada por acreditar em mim, disse simplesmente, e em meu projeto. Não foi difícil, respondeu ele, retomando sua postura profissional, embora algo fundamental tivesse mudado entre eles. Agora temos que esperar a decisão do conselho, mas sou otimista. 2 dias depois, numa sexta-feira chuvosa típica do outono paulistano, Luísa foi chamada novamente ao escritório de Rafael. Ao entrar, encontrou-o em pé junto à janela, observando a cidade como frequentemente fazia quando precisava pensar. O conselho votou, disse ele sem se virar, sua voz neutra não revelando o resultado. Luísa sentiu o coração acelerar, preparando-se para qualquer cenário. E então? Perguntou mantendo a voz firme. Rafael finalmente se virou, e a expressão em seu rosto dissipou imediatamente a ansiedade dela. Aprovação unânime, anunciou com um sorriso, com um orçamento 20% maior do que solicitamos inicialmente. O conselho ficou tão impressionado que quer expandir o escopo para 2 centros simultâneos, um na Zona Leste e outro na Zona Sul. Luísa levou as mãos ao rosto, incapaz de conter a emoção. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, enquanto tentava processar o significado daquilo. Isso significa que os sementes do amanhã será realidade, completou Rafael aproximando-se. E você, como solicitou o conselho especificamente, será a diretora executiva, com autonomia total, e reportando diretamente à fundação. Os 3 meses que se seguiram foram os mais intensos e transformadores na vida de Luísa. O primeiro centro dos Sementes do Amanhã foi estabelecido em um antigo galpão industrial no Jardim Pantanal, a poucos quarteirões de onde ela crescera. A ironia não passava despercebida. O projeto que sonhara por anos agora ganhava vida literalmente em seu quintal. Com o apoio da Mendotech, o espaço foi completamente renovado. Salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, laboratórios de programação, espaços colaborativos e até mesmo uma pequena incubadora para projetos desenvolvidos pelos alunos. A infraestrutura rivalizava com universidades privadas de elite, mas estaria disponível gratuitamente para jovens da comunidade. O processo de seleção da primeira turma atraiu mais de 800 candidatos para as 100 vagas disponíveis. Luísa insistiu em critérios que privilegiassem não apenas mérito acadêmico, mas também criatividade, persistência e potencial de liderança, qualidades que testes padronizados raramente capturavam. Durante esse período, sua relação com Rafael evoluiu de maneiras sutis. Oficialmente, ela agora respondia ao conselho da fundação, não mais diretamente a ele. Na prática, porém, Rafael permanecia profundamente envolvido no projeto, oferecendo orientação, abrindo portas e ocasionalmente visitando o centro para acompanhar o progresso. Era uma tarde de sábado, 2 semanas antes da inauguração oficial, quando ele apareceu inesperadamente no galpão. Luísa supervisionava a instalação dos últimos equipamentos quando o viu atravessar o espaço principal, vestindo jeans e uma camisa polo simples, um visual que nunca havia associado ao sempre impecável CEO. "Rafael!" exclamou surpresa, deixando de lado a prancheta que segurava. "Não esperava você hoje." Ele sorriu, observando o ambiente ao redor com evidente satisfação. Quis ver como estavam os preparativos sem a formalidade de uma visita oficial, explicou, aproximando-se. "Impressionante o que você conseguiu em tão pouco tempo." Luísa sentiu o familiar calor que a presença dele sempre provocava ultimamente, uma sensação que tentava ignorar,
lembrando-se constantemente das complexas implicações de qualquer envolvimento pessoal com Rafael. Quer uma tour não oficial? Ofereceu, tentando manter o tom leve e profissional. Nas 2 horas seguintes, Luísa mostrou cada detalhe do centro, desde os aspectos técnicos até as escolhas pedagógicas que norteavam o projeto. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes e ocasionalmente oferecendo sugestões valiosas. "Este espaço de convivência foi ideia sua?" perguntou ele, observando a ampla área com sofás, mesas de trabalho colaborativo e uma pequena biblioteca. "Sim", confirmou Luísa. "Queria um lugar onde os alunos pudessem se sentir em casa, não apenas em uma instituição. Muitos não têm ambientes adequados para estudar em suas casas." Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente a realidade que ela descrevia. "Conheci muitos gênios em potencial na cidade Tiradentes que nunca tiveram chance porque não tinham sequer uma mesa para estudar", comentou, sua voz revelando uma emoção raramente demonstrada. Quando concluíram o tour, já anoitecia. A maioria dos funcionários e contratados havia ido embora, deixando-os praticamente sozinhos no amplo espaço. "Tem planos para hoje à noite?" perguntou Rafael subitamente, surpreendendo a ambos com a espontaneidade da pergunta. Luísa hesitou, consciente da linha tênue que separava suas interações profissionais de algo mais pessoal. "Na verdade, não", respondeu finalmente. "Pretendia revisar alguns currículos em casa, mas nada urgente." "Ótimo", decidiu ele. "Estou faminto, e há um lugar aqui perto que sempre quis conhecer. Janta comigo." O lugar revelou-se uma pequena pensão familiar a poucas quadras dali, um estabelecimento simples que servia comida caseira para trabalhadores da região. Nada poderia estar mais distante dos restaurantes estrelados que Rafael frequentava em compromissos corporativos. "Como descobriu este lugar?" perguntou Luísa, genuinamente curiosa, enquanto se sentavam em uma mesa nos fundos, longe das janelas. "Pesquisei restaurantes próximos ao centro quando começamos o projeto", explicou ele. "Queria algo autêntico, não um lugar onde as pessoas me reconheceriam." A simplicidade do ambiente criou uma atmosfera diferente entre eles, mais relaxada, mais genuína. Pela primeira vez conversaram como 2 pessoas, não como CEO e subordinada. Rafael contou histórias de sua infância na periferia, das dificuldades que enfrentou e das escolhas que o levaram ao sucesso. Luísa compartilhou seus sonhos além dos sementes do amanhã, suas preocupações com a saúde da mãe, suas pequenas vitórias cotidianas. Quando a sobremesa, um simples pudim caseiro, foi servida, Rafael perguntou o que vinha rondando sua mente há semanas. "Você é feliz, Luísa?" A pergunta inesperada e profunda a fez pausar. "Agora? Sim, muito", respondeu com sinceridade. "Estou realizando algo que sempre sonhei, vendo minha mãe orgulhosa de mim, sentindo que estou fazendo diferença." "E pessoalmente?", insistiu ele, seus olhos fixos nos dela. Luísa sentiu o peso da pergunta. O que ele realmente queria saber? "Estou em construção", respondeu finalmente. "Sempre foquei tanto em sobreviver e depois em realizar este projeto que nunca dei muita atenção a essa parte da minha vida." Rafael assentiu compreensivo. "Somos parecidos nisso também", comentou, girando distraidamente a taça de vinho tinto barato que acompanhava a refeição. "Construí um império e esqueci de construir uma vida." Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez, viu Rafael não como o poderoso CEO, não como seu mentor, mas simplesmente como um homem, complexo, imperfeito, buscando conexão genuína assim como ela. "Nunca é tarde para começar", disse suavemente, permitindo-se tocar brevemente a mão dele sobre a mesa. O contato, embora momentâneo, desencadeou uma corrente elétrica entre eles. Rafael entrelaçou seus dedos aos dela, em um gesto que transcendia qualquer interpretação profissional. "Luísa, O momento foi interrompido pelo toque insistente do celular dele. Rafael checou o aparelho com uma expressão de frustração. "Preciso atender. É Tóquio", explicou levantando-se. 1 minuto. Enquanto ele se afastava para atender a chamada, Luísa tentou processar o que estava acontecendo entre eles. A atração que sentia por Rafael era inegável, mas as implicações eram complexas.
Ele ainda era, tecnicamente, seu superior na hierarquia corporativa. A diferença de poder e status entre eles criava um desequilíbrio que não podia ser ignorado. E havia também a questão do projeto. Como o Sementes do Amanhã seria afetado se algo desse errado entre eles? Rafael retornou à mesa com uma expressão contrariada. Problema com a filial japonesa, explicou. Preciso voltar ao escritório para uma videoconferência de emergência. Luísa assentiu, sentindo um misto de decepção e alívio pela interrupção que lhes dava tempo para refletir. Claro, eu entendo. Enquanto Rafael pagava a conta, ignorando gentilmente os protestos dela para dividir, um silêncio contemplativo se estabeleceu entre eles. No carro, a caminho do apartamento de Luísa, a tensão era quase palpável. Ao parar em frente ao modesto prédio onde ela morava com a mãe, Rafael desligou o motor e virou-se para encará-la. Não quero que esta noite termine assim, disse finalmente. Mas também não quero apressar algo importante. Luísa sorriu, apreciando sua honestidade. Também não quero, admitiu. Mas precisamos pensar cuidadosamente sobre o que estamos fazendo. Há muito em jogo. Rafael assentiu, respeitando sua prudência. A inauguração do centro é em 2 semanas, lembrou ele. Depois disso, quando tudo estiver funcionando, podemos conversar mais sobre isso, sem pressão, sem expectativas. Eu gostaria disso, respondeu Luísa com sinceridade. Quando ela saiu do carro, Rafael baixou o vidro e chamou seu nome uma última vez. Quando se virou, ele simplesmente disse: Obrigado por me lembrar que há mais na vida do que planilhas e reuniões de conselho. Luísa sorriu, sentindo uma felicidade inexplicável florescer em seu peito enquanto o via partir. O futuro estava cheio de incertezas, mas uma coisa era clara. Sua vida havia mudado irrevogavelmente desde que esquecera aquela caderneta marrom na sala de reuniões 3 meses atrás. O dia 17 de outubro amanheceu com um céu surpreendentemente azul em São Paulo, como se a cidade notoriamente poluída tivesse decidido celebrar um momento especial. Às 9 horas da manhã, Luísa já estava no centro Sementes do Amanhã, verificando pessoalmente cada detalhe para a cerimônia de inauguração marcada para as 16 horas. As cadeiras da área externa já chegaram? Perguntou a Fernanda, a jovem de 23 anos recrutada da comunidade, que agora atuava como sua assistente administrativa. Sim, e já estão organizadas conforme o croquis, respondeu Fernanda, consultando sua tablet. A equipe de som está finalizando os testes. O buffet confirmou entrega para as 14 horas. E os 100 alunos selecionados para a primeira turma já receberam as instruções para o evento. Luísa assentiu, verificando mais um item em sua extensa lista. As últimas 2 semanas haviam sido um turbilhão de atividades finais, reuniões com a imprensa e preparativos para o grande dia. Entre tantas demandas profissionais, mal tivera tempo para processar os acontecimentos daquela noite com Rafael. Desde o jantar no restaurante simples do bairro, seus encontros haviam sido estritamente profissionais e quase sempre na presença de terceiros. Rafael participara de reuniões sobre a inauguração, mas ambos mantiveram uma distância respeitosa, como se tivessem estabelecido um acordo tácito de adiar qualquer discussão pessoal até que o centro estivesse oficialmente funcionando. Senhorita Oliveira, chamou Fernanda, interrompendo seus pensamentos. Sua mãe acabou de chegar. Luísa sorriu, apressando-se para o saguão de entrada onde Dona Conceição aguardava. A saúde da mãe havia melhorado consideravelmente nos últimos meses, em parte devido ao tratamento especializado que agora podia pagar com seu novo salário como diretora executiva. Mãe, exclamou abraçando-a afetuosamente. Veio cedo. Dona Conceição, vestindo um conjunto azul comprado especialmente para a ocasião, olhava ao redor com evidente orgulho. Queria ver tudo antes da confusão começar, explicou segurando as mãos da filha. Meu Deus, Luísa, quando penso na menina que estudava à luz de velas porque não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz. E agora, olhe para você. Luísa sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Haveria tempo para emoções mais tarde. Agora precisava finalizar os preparativos. Venha, vou mostrar tudo, ofereceu, conduzindo a mãe pelo espaço que havia sido completamente transformado. Enquanto percorriam as instalações, Luísa explicava cada detalhe com entusiasmo. As salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, os laboratórios de programação,
o espaço de convivência cuidadosamente planejado. E este mural? Perguntou Dona Conceição, parando diante de uma grande parede no saguão principal, ainda coberta por um tecido. É uma surpresa que será revelada na cerimônia, respondeu Luísa com um sorriso misterioso. Nem eu vi a versão final ainda. As horas seguintes passaram em um frenesi de últimos ajustes. Às 15 horas, Luísa finalmente se permitiu um momento para trocar de roupa. No pequeno escritório, que seria seu espaço de trabalho dali em diante, vestiu o terno feminino azul petróleo, comprado especialmente para a ocasião. O primeiro traje executivo que comprara com seu próprio dinheiro, não emprestado ou doado. Enquanto ajustava o colar simples de pérolas que havia sido de sua avó, ouviu uma batida suave na porta. "Entre!" chamou, imaginando que seria Fernanda com mais alguma questão de última hora. Em vez disso, foi Rafael quem apareceu, impecável em um terno cinza claro que contrastava elegantemente com sua pele morena. Seus olhares se encontraram através do reflexo do espelho, e por um momento, nenhum dos dois falou. "Você está linda", disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Luísa virou-se, tentando ignorar o calor que subiu às suas faces. "Obrigada. Chegou cedo. Queria ver tudo antes da imprensa e dos convidados tomarem conta", explicou Rafael, num eco inconsciente das palavras de Dona Conceição horas antes. "E queria te dar algo antes da cerimônia." Ele estendeu um pequeno embrulho retangular que Luísa aceitou com curiosidade. Ao abrir, encontrou uma caderneta de couro marrom de alta qualidade, com suas iniciais gravadas discretamente na capa. "Para substituir a antiga", explicou Rafael com um sorriso, embora suspeite que aquela tenha valor sentimental agora. Luísa sorriu, tocada pelo gesto. "Obrigada", disse simplesmente, mas seus olhos transmitiam muito mais. Um chamado de Fernanda através do comunicador interrompeu o momento. "Os primeiros convidados estão chegando, Luísa." "Preciso ir", disse ela, guardando cuidadosamente a caderneta nova na gaveta da mesa. "A imprensa já deve estar montando equipamento lá fora." Rafael assentiu, mas não se moveu para sair. "Antes que a louceira comece, podemos jantar amanhã à noite? Para conversar sobre aquela noite." O coração de Luísa acelerou, mas ela manteve a compostura. "Sim", respondeu simplesmente. "Adoraria." Às 16 horas em ponto, o pátio externo do Centro Sementes do Amanhã estava repleto. Uma tenda branca protegia os convidados do sol ainda forte da tarde paulistana. Na primeira fileira, figuras proeminentes do empresariado, políticos locais e representantes de ONGs parceiras aguardavam o início da cerimônia. Atrás deles, os 100 jovens selecionados para a primeira turma, em sua maioria entre 17 e 25 anos, mal continham a excitação. Uma pequena plataforma havia sido montada à frente, com um púlpito e cadeiras para as autoridades. Quando Rafael subiu ao palco, seguido por Luísa e os membros do conselho da Fundação Mendotech, um silêncio respeitoso se estabeleceu. "Boa tarde a todos", começou Rafael, sua voz amplificada pelo sistema de som. "Estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de um prédio ou de um programa educacional, mas o nascimento de um novo conceito de responsabilidade social corporativa no Brasil." Seu discurso foi breve e direto, como era seu estilo. Falou sobre a importância de democratizar o acesso à tecnologia, sobre o desperdício de talentos nas comunidades periféricas e sobre como os Sementes do Amanhã representavam um modelo que esperava ver replicado por outras empresas. Mas nada disso seria possível sem a visão e a determinação de uma pessoa extraordinária, concluiu, voltando-se para Luísa. "Por isso, tenho o prazer de passar a palavra para a verdadeira criadora deste projeto, nossa diretora executiva, Luísa Oliveira." Os aplausos foram calorosos, enquanto Luísa tomava o lugar de Rafael no púlpito. Por um instante, sentiu-se tomada por uma emoção avassaladora ao ver tantos rostos voltados para ela, incluindo o de sua mãe na primeira fileira, com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. "Há 6 meses", começou ela, sua voz firme apesar da emoção, "eu era uma auxiliar administrativa sonhando com maneiras de retribuir à comunidade onde cresci. Hoje, graças a uma série de eventos improváveis e ao apoio de pessoas que acreditaram em mim, estou diante de vocês, inaugurando o que espero ser apenas o primeiro de muitos centros
sementes do amanhã pelo Brasil. Luísa falou com paixão sobre sua própria jornada, sem omitir as dificuldades que enfrentara crescendo no Jardim Pantanal. Descreveu como a falta de acesso à tecnologia e educação de qualidade havia limitado as oportunidades de tantos jovens talentosos que conhecera. Este centro existe para quebrar esse ciclo, declarou, para mostrar que talento e potencial estão distribuídos igualmente pela sociedade, mas oportunidades não. Estamos aqui para começar a corrigir esse desequilíbrio. Ao final de seu discurso, anunciou que era hora de revelar o mural no saguão principal. Convidou todos a segui-la para dentro do prédio, onde o grande painel coberto aguardava. O mural encomendado a um artista local do Jardim Pantanal foi revelado em meio a aplausos entusiasmados. A obra retratava jovens de diversas etnias emergindo de um terreno árido, transformando-o em um jardim vibrante à medida que avançavam. Ao fundo, a silhueta reconhecível da periferia leste de São Paulo gradualmente se integrava ao skyline do centro financeiro, simbolizando a ponte que o projeto pretendia construir. A cerimônia prosseguiu com um coquetel descontraído, onde Luísa circulou entre os convidados, respondendo perguntas e apresentando os jovens selecionados para a primeira turma. Em determinado momento, encontrou-se lado a lado com Rafael novamente, ambos brevemente sozinhos em um canto do salão. "Conseguimos", disse ela, permitindo-se um momento de celebração compartilhada. "Você conseguiu", corrigiu ele gentilmente. "Eu apenas removi alguns obstáculos do caminho." Seus olhares se encontraram, carregados de promessas não ditas e possibilidades futuras. Antes que pudessem dizer mais, foram interrompidos por um fotógrafo da imprensa pedindo uma foto dos dois juntos. Com sorrisos profissionais, posaram lado a lado. O poderoso CEO e a jovem visionária da periferia, unidos por um projeto que transcendia as barreiras sociais, que normalmente os manteriam em mundos separados. O resto da tarde transcorreu em um turbilhão de apresentações, entrevistas e conversas. Quando os últimos convidados finalmente se retiraram e a equipe de limpeza começou a organizar o espaço, Luísa encontrou um momento de solidão no pequeno terraço do segundo andar, observando o pôr do sol sobre o bairro onde crescera. "Pensei que encontraria você aqui", disse a voz de Rafael atrás dela. Ele se aproximou, parando ao seu lado no parapeito, ambos contemplando a vista. "Dia emocionante", comentou ele. "O mais importante da minha vida", concordou Luísa. "Ainda não consigo acreditar que é real. É apenas o começo", disse Rafael suavemente. "Para o projeto. E talvez para nós." Luísa virou-se para encará-lo, permitindo-se pela primeira vez admitir plenamente os sentimentos que vinha cultivando. "Sobre amanhã", começou ela. "Podemos jantar na minha casa", sugeriu Rafael. "Sem imprensa, sem funcionários, sem interrupções. Apenas nós dois, uma conversa honesta, e vemos onde isso nos leva." Luísa assentiu, um sorriso iluminando seu rosto. Gostaria muito disso. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de São Paulo, ambos permaneceram lado a lado no terraço, silenciosamente contemplando não apenas a cidade abaixo, mas também as possibilidades que se abriam à frente. Um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando uma caderneta marrom foi esquecida em uma sala de reuniões, meses atrás. A cobertura de Rafael no Itaim Bibi era exatamente como Luísa imaginara, e ao mesmo tempo, surpreendentemente diferente. O espaço era amplo e luxuoso, como esperado de um dos executivos mais bem-sucedidos do país, com janelas do piso ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante do Parque do Ibirapuera, iluminado na noite paulistana. Mas, ao contrário da frieza corporativa que associava a ele no início, o apartamento exibia um calor inesperado. Móveis de madeira escura, uma impressionante biblioteca ocupando uma parede inteira e, para sua surpresa, várias fotografias em porta-retratos simples. "Esperava um lugar mais minimalista", comentou Luísa, enquanto Rafael servia 2 taças de vinho tinto em uma pequena varanda coberta, onde uma mesa para 2 havia sido arrumada com elegante simplicidade. "Quase foi", admitiu ele com um sorriso. "O decorador queria transformar isto em algo saído de uma revista de arquitetura. Tudo branco, cinza e linhas retas. Resisti por teimosa nostalgia. Gosto de estar cercado por coisas que têm significado."
Luísa aproximou-se de uma das fotografias. Um homem de meia-idade ao lado de um adolescente, ambos sorrindo em frente a uma pequena loja com uma placa onde se lia Mendonça Informática. Seu pai? Perguntou suavemente. Rafael assentiu, juntando-se a ela. Em 1998, quando finalmente conseguimos alugar nossa primeira loja comercial fora da garagem de casa, explicou, a voz tingida de nostalgia. Ele vendeu o carro para conseguir o dinheiro do aluguel e das primeiras mercadorias. Todos acharam que era loucura. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa raramente testemunhara. Ali, longe dos olhares corporativos e das expectativas do mundo empresarial, Rafael parecia mais acessível, mais humano. Ele estaria orgulhoso, disse ela, voltando-se para a vista da cidade, do império que você construiu. Rafael permaneceu em silêncio por um momento, contemplativo. Talvez, mas acho que estaria mais orgulhoso dos sementes do amanhã, respondeu finalmente. Ele sempre dizia que nosso propósito não era ficar ricos, mas abrir portas para outros como nós. O jantar que seguiu foi surpreendentemente descontraído. Rafael revelou que ele mesmo havia preparado a refeição, uma feijoada leve, aprendida com sua mãe, o que provocou risadas incrédulas de Luísa. O poderoso CEO cozinhando? Brincou ela. Não consigo imaginar. Tenho muitos talentos escondidos, replicou ele com um sorriso sugestivo que fez o coração dela acelerar. A conversa fluiu naturalmente, transitando de temas leves para questões mais profundas. Falaram sobre o futuro do projeto, sobre as expansões já planejadas para outras comunidades, sobre as transformações em suas vidas nos últimos meses. Foi somente após a sobremesa, um pudim caseiro que Rafael admitiu ter comprado da mesma pensão onde jantaram semanas antes, que finalmente abordaram o assunto que pairava entre eles. Sobre nós, começou Rafael, seus olhos fixos nos dela. Venho pensando muito desde aquela noite. Luísa assentiu, sentindo o familiar calor subir às suas faces. Eu também, admitiu. É complicado. Muito, concordou ele. Há questões éticas envolvidas. Sou tecnicamente seu superior, mesmo que indiretamente agora. Há a diferença de poder, de status social, a exposição pública. E há o projeto, acrescentou Luísa. Se algo desse errado entre nós, como isso afetaria os sementes do amanhã? Rafael tomou um gole de vinho, considerando suas palavras. Todas preocupações válidas e responsáveis, reconheceu. Mas há algo mais que considerar. O quê? Perguntou ela, enquanto ele se levantava e estendia a mão, convidando-a a segui-lo para a sala. A vida é curta e imprevisível demais para deixarmos o medo ditar nossas escolhas, respondeu, conduzindo-a até o sofá. Meu pai faleceu aos 52 anos sem aviso. Seu último conselho para mim foi não cometer o erro que ele cometeu, sacrificar relacionamentos e felicidade pessoal em nome do trabalho e da segurança financeira. Sentados lado a lado, mais próximos agora, Rafael continuou. Nos últimos meses descobri algo que havia esquecido, que por trás das planilhas, das reuniões de conselho e das estratégias corporativas há coisas muito mais valiosas. Pessoas, conexões, propósito. Ele tomou gentilmente a mão dela entre as suas. Encontrei tudo isso em você, Luísa. Sua paixão, sua integridade, sua visão, me lembraram por que comecei essa jornada. Luísa sentiu o coração acelerar, mas manteve a cabeça clara. Também sinto algo profundo por você, Rafael. Mas não quero ser apenas um capítulo na sua história de redescoberta pessoal, disse com franqueza. E tenho medo de que a desigualdade entre nós eventualmente se torne um problema. Ele sorriu, apreciando sua honestidade. Justo. Então vamos estabelecer algumas verdades fundamentais, propôs. Primeiro, você não precisa de mim. Seu talento e determinação te levariam longe com ou sem minha interferência. Segundo, os Sementes do Amanhã agora têm financiamento garantido por 5 anos, aprovado pelo Conselho, independente de minha posição ou de nosso relacionamento pessoal. Luísa assentiu, reconhecendo a validade desses pontos. E terceiro, continuou ele, sua voz suavizando, não estou oferecendo um capítulo, Luísa. Estou propondo que escrevamos um livro inteiro juntos, sem pressa, com cuidado e respeito mútuo, mas com honestidade sobre o que sentimos. O peso daquela declaração pairou entre eles por um momento.
Luísa observou o homem à sua frente. Não mais o CEO intimidador que conhecera meses atrás, mas alguém que, como ela, buscava significado e conexão em um mundo frequentemente frio e transacional. Sabe o que mais me atraiu em você, além do óbvio? Perguntou ela finalmente. O quê? O fato de que, tendo alcançado tudo o que alcançou, você ainda consegue se reconectar com suas origens. Ainda se lembra do menino da cidade Tiradentes. Ainda se importa com abrir portas para outros. Rafael sorriu, visivelmente tocado por suas palavras. E sabe o que me atraiu em você, além de sua inteligência e beleza? Replicou. Sua autenticidade. Você nunca tentou se transformar em alguém diferente para se encaixar no mundo corporativo. Trouxe sua essência, suas origens e valores para tudo o que faz. Lentamente, como se testando águas desconhecidas, Luísa se aproximou, eliminando a distância entre eles. Seus lábios encontraram os de Rafael em um beijo gentil, explorativo, que gradualmente se aprofundou com a certeza dos sentimentos compartilhados. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam. Não o sorriso ensaiado das fotografias corporativas, mas expressões genuínas de felicidade. Então, disse Rafael, ainda segurando as mãos dela, estamos realmente fazendo isso? Escrevendo nosso livro juntos? Página por página, confirmou Luísa, com cuidado, honestidade e respeito pelo trabalho que ambos construímos. E sem esconder, acrescentou ele. Não quero segredos ou subterfúgios. Quando estivermos prontos, seremos transparentes sobre nosso relacionamento. Luísa assentiu, apreciando seu compromisso com a integridade. Concordo. Mas podemos manter para nós mesmos por enquanto? Pelo menos até que o centro esteja funcionando plenamente e minha posição esteja solidificada além de qualquer questionamento? O tempo que você precisar, assegurou Rafael. A noite avançou com conversas, risos e planos cautelosos para o futuro. Quando Luísa finalmente decidiu que era hora de ir embora, optando conscientemente por não passar a noite, preferindo construir sua relação com a mesma paciência e cuidado que dedicara ao projeto, Rafael a acompanhou até a porta. Uma última coisa, disse ele antes de se despedirem. Independentemente do que aconteça entre nós, quero que saiba que o Sementes do Amanhã é e sempre será seu legado. Ninguém jamais questionará isso. Luísa sorriu, tocada por sua compreensão do que realmente importava para ela. Obrigada por isso. E obrigada por ter lido minha caderneta naquela noite. Melhor invasão de privacidade que já cometi, brincou ele, roubando um último beijo antes de abrir a porta. 6 meses depois, numa ensolarada manhã de abril, o centro Sementes do Amanhã fervilhava de atividade. A primeira turma de alunos estava prestes a completar o semestre inicial, com resultados que superavam todas as expectativas. Vários já haviam garantido estágios em empresas de tecnologia, incluindo a própria Mendotech, e o modelo pedagógico desenvolvido por Luísa estava sendo estudado por outras instituições. Em seu escritório, agora decorado com desenhos e cartas de agradecimento dos alunos, Luísa finalizava os relatórios para a reunião trimestral do conselho quando uma notificação surgiu em seu computador. Era um e-mail de Rafael com o assunto Pessoal Não Corporativo, o código que haviam estabelecido para suas comunicações privadas. Ao abrir, encontrou apenas uma breve mensagem. Jantar na minha casa hoje? Tenho uma surpresa para você. PS. Trouxe algo do meu último retiro espiritual na cidade Tiradentes. Luísa sorriu ao ler as palavras. Nos últimos meses, Rafael havia estabelecido o hábito de visitar regularmente seu antigo bairro, reconectando-se com suas raízes e buscando inspiração para novos projetos sociais. Ele chamava essas visitas de retiros espirituais, para a confusão de seus executivos que não compreendiam por que o CEO precisava passar tempo na periferia leste, quando poderia estar em resorts exclusivos. Respondeu rapidamente. Mal posso esperar. Te vejo às 8. Te amo. Colocando o celular de lado, Luísa abriu a gaveta de sua mesa e retirou a caderneta marrom original. Agora quase uma relíquia, e a caderneta de couro que Rafael lhe dera no dia da inauguração. Folheando as páginas da primeira, sorriu ao ver seus planos iniciais tão modestos comparados ao que o projeto havia se tornado.
Na segunda caderneta, abriu na última página onde havia escrito na noite anterior: às vezes, os maiores milagres começam com os erros mais simples. Esquecer minha caderneta naquela sala de reuniões foi o erro que mudou tudo. Minha carreira, minha capacidade de ajudar os outros, minha vida pessoal. Aprendi que o destino às vezes trabalha através de pequenos descuidos, colocando-nos exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não sabemos que estamos procurando por algo. Fechando a caderneta, Luísa voltou ao trabalho com um sorriso no rosto e uma certeza no coração. Sua história, tanto com os Sementes do Amanhã quanto com Rafael, estava apenas começando. Na periferia leste de São Paulo, uma semente havia sido plantada. E do solo improvável de um documento esquecido, florescia agora não apenas um projeto social transformador, mas também um amor que desafiava barreiras sociais e provava que, às vezes, os finais mais felizes surgem dos começos mais improváveis.